Olá, boa noite. Nesse pequeno vídeo eu tento retratar ou resumir um pouco um ensaio e que fiz comparativamente entre O Labirinto do Fauno, que é um livro e também um filme, do espanhol Guillermo del Toro, e A Mandrágora, que é a única novela, o único texto não político, histórico, no sentido estrito, de Maquiavel, que é o fundador da ciência política. Ambos, de alguma forma, retratam a luta de duas personagens. Uma mulher, Lucrécia, de Maquiavel, que luta contra o poder, luta contra o machismo e a sevícia, a dominação, no sentido de dominus, que é a dominação reduzindo outra coisa, e que está nessa novela de Maquiavel. E a Ofélia, que é uma menina de 13 anos, uma criança, portanto, que encontra numa fábula do fauno e das fadas uma forma de sobreviver, de guardar um pouco de consciência daquele período nefasto, horrível, que é o fascismo de Franco na Espanha. E então, se permitem, eu vou ler brevemente alguns trechos, uma mini síntese, digamos assim, desse ensaio sobre o fauno. O fauno procura sabotar o capital. É a utopia ou é a esperança? Trata-se de uma demonstração de que a inteligência política da criança, da Ofélia, se espelha na mulher madura que desafia o arbítrio, a Lucrécia de Maquiavel. A princípio, é pouco mais que um sussurro, um olhar, uma traição, definindo-se o mal para ambas. Mas logo esse mal cresce e cria raízes, mesmo que imperceptíveis, mesmo que no primeiro momento ainda passem despercebidos. Só os contos de fadas dão uma forma adequada ao mal. Os lobos maus, os vilões, os demônios, o diabo, como pensava Ofélia. Isso ela sabia muito bem. Afinal, o capitão Vidal, o fascista, o franquista, que se casara com a mãe da Ofélia, Carmen, odiava atrasos, odiava as árvores, a vida, a natureza, assim como odiava as mulheres. E os homens, que combatiam exatamente essa sua escuridão, e que eram guerrilheiros, que eram resistentes ao franquismo. Vidal era pontual como os monstros, adorava o sangue dos fracos e queria uma nova ordem que destruísse os miseráveis. Ofélia, ao contrário, seguindo a fada, adentraria o labirinto de paredes geladas. Mercedes, que era a fiel governanta e opositora de Vidal, amiga dos guerrilheiros, a seguira. Porém, ambas conheciam o outro lado da moeda, o humor cáustico e revolucionário resultante da revolta incontrolável, a presença dos guerrilheiros, a insatisfação dos camponeses pobres, humilhados e destroçados. Vidal, nesse mundo, era fogo e trevas. E Ofélia também tentaria descobrir os segredos do mundo adulto para sobreviver a esse mundo, enquanto maldizia o irmão que ainda não havia nascido. O irmão resultante do casamento de Carmen, mãe da Ofélia, com esse Vidal, o lobo, mau, o assassino, fascista, franquista. A metamorfose dessa esperança de Ofélia só estaria completa quando encontrasse um inseto fada, ou um fada inseto,
Aquele conteúdo da fábula, digamos, que não permitiria que o irmão de Ofélia, na sua crença, quando nascido, se tornasse parecido ou à semelhança do pai fascista, o Vidal. Ofélia sabia muito bem porque os homens detestavam seus livros, porque eram livros que, evidentemente, falavam de uma vida em metamorfose, uma vida que escapasse ao fascismo. Para Mercedes, Vidal era um coração seco e um tarado. Seus olhos perfuravam como a ponta de uma faca e suas mãos torturadoras eram piores. Vidal havia roubado os pés da mãe de Ofélia, agora reduzida a uma cadeira de rodas. Vidal, aliás, foi o assassino do pai de Ofélia, um alfaiate, que também participou da resistência ao fascismo, ao franquismo. Ofélia sabia que deveria ter avisado a mãe sobre algumas diferenças entre homens e monstros. El Capitán, Vidal, era tão bom que mentira até mesmo sobre a morte de seu pai. Imaginem. Portanto, não era de se espantar que Carmen, a mãe de Ofélia, estivesse reduzida a uma cadeira de rodas. E nesse percurso, Ofélia viu o livro do fauno se manchar de sangue e correu até a sua mãe, que já estava começando a desfalecer, muito ensanguentada. El Capitán, Vidal, sentia raiva por isso. Sua única preocupação é que o filho morresse. Carmen, a esposa que ele tirara do alfaiate, resistente, revolucionário, podia morrer. Para ele era indiferente. Para Ofélia tudo parecia crueldade a essa altura. O lobo fauno, o lobo Fausto, as fadas. No entanto, a questão principal permaneceria. Reis e súditos morrem, sem distinção, assim como os piores regimes políticos. É uma questão de tempo. Os guerrilheiros não conheciam o fauno, mas a Franco sim. E Vidal era realmente um enamorado da morte, encarnando sempre que possível o lema franquista, Viva la muerte. Ofélia, a rainha Moana, conhecia o mundo pelos livros, sobretudo desta fábula política. O encantador ou encadenador de livros, melhor dizendo, sabia definir a prudência que traria a princesa Moana de volta, retirando-a do mundo do fascismo. E quais eram esses elementos? A coragem, a sabedoria e o amor. Ofélia certamente seria a vingança da coragem em busca da felicidade, como um instrumental e um legado político. Tanto quanto meio, seria o fim almejado. Entretanto, Mercedes sabia que Vidal tinha medo de tudo, ainda que as caçasse e as procurasse com clara intenção de morte. E para Ofélia, Vidal não poderia ser de fato um lobo, porque os lobos são animais magníficos da natureza. Essa comparação seria muito injusta para com os animais. E foi assim que Ofélia levou o irmão para o labirinto. Na sua imaginação, resgatando a criança recém-nascida, o irmãozinho, e das garras desse lobo mau. Vidal, digno representante do pior fascismo que a Espanha conheceu, ou da pior fase do fascismo que a Espanha conheceu. Ofélia fugira, mas o próprio fauno queria o sangue do bebê. E foi assim que Ofélia se sacrificou em vida para tirar o irmão da morte. Ofélia, na luta para salvar o irmão, foi baleada fatalmente no peito, uma criança de 13 anos, por Vidal, El Capitán, e não há nenhuma falta de semelhança com relação às polícias que baleiam, que ferem de morte,
todas as crianças por esse Brasil, especialmente as pobres e as negras, ou, sobretudo, as pobres e as negras, porque não se vê uma criança rica, sequer de classe média, baleada no peito por forças policiais, não é? Então, mais uma vez, esse livro, O Labirinto do Fauno e o filme são, de uma certa forma, dessa maneira não seca, não tão teórica quanto uma ciência política, mas são uma forte metáfora para entendermos um pouco desse caminho do necrofascismo nacional que vivemos em 2020. Sobretudo se pensarmos na força de letalidade contra as populações pobres e negras. E eu convido que leiam e assistam o filme O Labirinto do Fauno para entenderem um pouquinho melhor o que é o necrofascismo no Brasil no século XXI, infelizmente. Obrigado.